Orquestra da Camerata Antiqua apresenta nesta semana algumas obras do compositor austríaco Joseph Haydn. Haydn viveu de 1732 até 1809 e foi um compositor de um período que a gente normalmente chama de classicismo musical. Ele foi o primeiro compositor a realmente transformar a sinfonia num modelo muito parecido com o que normalmente a gente reconhece como uma sinfonia. E ele também foi o primeiro compositor a escrever excelentes quartetos de cordas. Realmente Haydn tem uma importância enorme para o desenvolvimento musical da música, especialmente da música instrumental, através de suas sinfonias, quartetos, sonatas para piano e diversas outras obras camerísticas. Haydn teve uma grande sorte em sua vida. Ele teve um mecenas, um patrão muito culto e que não só adorava a música, mas também era um excelente músico. O príncipe Nikolaus Esterházy vai ser uma pessoa que vai conseguir uma notoriedade no Império Austríaco por ter colaborado, sua família na realidade, ter colaborado para expulsar os otomanos da Áustria. Por isso ele era realmente um personagem muito admirado pela corte austríaca. Ele tinha um castelo enorme e ele tinha esse gosto de ter uma produção musical importante em seu castelo. Por um tempo, vai um jovem trabalhar como uma espécie de compositor ajudante. E esse jovem era o Haydn, que vai se revelar realmente um compositor bastante, vamos dizer assim, original em diversos aspectos. Haydn realmente surpreendeu o príncipe Esterházy, de tal maneira que o príncipe Esterházy teve interesse em fazer com que no seu castelo tivesse uma orquestra de excelentes músicos. Isso fez com que Haydn pudesse compor músicas complicadíssimas e, sobretudo, como Haydn não tinha que agradar público, ele só tinha que agradar o seu patrão, ele fez música de grande originalidade, muitas vezes dirigida para um ouvinte especial. Durante um período da sua vida em Esterházy, no castelo dos Esterházy, que é chamado Esterházy, entre 1766 e 1773, durante esses anos, ele vai escrever sinfonias um tanto quanto experimentais. Essas sinfonias são muitas vezes conhecidas como sinfonias Sturm und Drang. Sturm und Drang normalmente está relacionado à literatura, essa tempestade, ímpeto, que seria a marca registrada do primeiro romantismo. Mas essas sinfonias são também identificadas com esses títulos em alemão, justamente por causa da sua maneira febril de se expressar. As duas sinfonias que serão apresentadas nesse próximo fim de semana são sinfonias que têm, inclusive, um apelido. Uma das sinfonias mostra muito esse vigor, essa criatividade do Haydn e faz com que ele escreva música tão rápida que essa sinfonia ficou conhecida como Sinfonia do Fogo. Essa sinfonia realmente, em diversos momentos, mostra que a limitação que Haydn tinha, que apesar de ele ter excelentes músicos, a orquestra não era muito grande. Basicamente, instrumentos de cordas e mais 2 oboés e 2 trompas, e muitas vezes um fagote dobrando os violoncelos. Mas essa Sinfonia do Fogo mostra claramente como ele era criativo com esses poucos instrumentos. Notem nesse final da Sinfonia do Fogo a maneira como ele utiliza as trompas e os oboés, fazendo com que eles tenham uma personalidade suficientemente forte para poder dialogar com as cordas. A gente pode perceber que Haydn, em geral, extremamente criativo, nessa música feita para o seu patrão tão culto, vai mostrar também um problema
entre o Haydn e seu patrão, e principalmente entre os músicos da orquestra e seu patrão. O castelo dos Esterházy ficava numa cidade do interior, mais ou menos longe de cidades importantes como Viena, por exemplo. E os músicos tinham que ficar separados de sua família por muito tempo, porque o príncipe gostava de tê-los ali a seu serviço. E os músicos começaram a ficar revoltados. Dizem que muitos músicos eram muito jovens e recém-casados e ficavam separados então de suas esposas. E os músicos chegaram para o Haydn e disseram que assim não dava mais. E o Haydn ficou com medo de perder excelentes músicos. Então ele resolveu fazer uma espécie de sinfonia de protesto, uma espécie de reclamação para o seu patrão. Essa sinfonia ficou conhecida como Sinfonia do Adeus. Vocês vão perceber isso quando vocês assistirem o concerto, por causa da maneira como ela termina. Mas essa reclamação para o patrão não está só no fato de que os músicos vão se retirando no final da obra. Tem o fato de que, por exemplo, ele escolhe uma tonalidade extremamente descômoda para a orquestra. Na hora que o patrão ouviu o primeiro acorde, ele já percebeu que tinha alguma coisa errada. Olha, a afinação dos instrumentos de cordas em geral, por exemplo, o violino, né? Sol, Ré, Lá, Mi. Essa é a afinação. Só que essa música é escrita em Fá sustenido menor. Então isso significa que todas as notas elas têm que ser dedilhadas, né? Então isso tira o brilho da orquestra. E a música tem mesmo uma espécie de ar de revolta na sua própria mensagem no início da obra. Sabe, essa sinfonia tem uma série de coisas assim que talvez músicos consigam sentir melhor essa reclamação. Mas um exemplo que eu acho bastante interessante é, por exemplo, o terceiro movimento da sinfonia, que é um simples menueto. Esse menueto é escrito numa tonalidade em Fá sustenido maior, né? E assim deveria de ser em Fá sustenido maior, mas ele faz o tempo inteiro fazer com que os violoncelos e contrabaixos toquem uma nota fora da escala, que é a nota Então isso faz assim, a inclusão dessa nota mostra mais uma vez esse protesto feito através dessa sinfonia. Agora, sem dúvida nenhuma, o fator mais importante mesmo é o final. A música muito tranquila no final, bem suave, vai realmente levar a uma grande surpresa. Essa música, vamos dar uma ouvidinha como é que é essa música tão gentil. Por si só, já é muito estranho que essa música acontecesse, porque já aconteceram os quatro movimentos da sinfonia. Então não teria por que ter essa quinta parte. Mas por que tem essa quinta parte? Porque nessa quinta parte o Haydn especifica que os músicos vão aos poucos, cada um dos músicos parando de tocar e vão se retirando do palco. Então aí ficou bem clara mesmo essa intenção de protesto de se fazer uma sinfonia e, ao que parece, deu resultado. O príncipe realmente resolveu reduzir as temporadas da orquestra lá no seu castelo, no interior do império.
orquestra vai ter a satisfação de ter como solista nesse concerto um jovem pianista de apenas 12 anos. Trata-se do Stefan Jacek. Falei certo ou falei errado? Falou certo. Então tá bem. Ele tem um sobrenome complicado, mas ele não tem nada de complicado. Na realidade, ele tem uma musicalidade excepcional e realmente é muito importante a gente perceber que existe a necessidade de um órgão oficial, como é o caso da Camerata Antiqua, promover esse tipo de artista excepcional que é o Stefan. Realmente, ter o Stefan como solista é um enriquecimento enorme para esse concerto. Eu gostaria de perguntar para ele o que ele acha da obra. Então, maestro Oswaldo, eu estudei com dedicação, muito amor e muito carinho esse concerto. Eu sou muito grato ao querido maestro Oswaldo Colarusso pelo convite de tocar com essa importante orquestra daqui de Curitiba, que é a Camerata Antiqua. O concerto é alegre, ele é brilhante e eu espero que vocês sintam essa alegria como eu estou sentindo ao executá-la. Eu acho que é um concerto excelente para essa espécie de debut dele com um concerto importante como orquestra, né? Haydn não é um compositor muito famoso por seus concertos. No entanto, realmente esse concerto em Ré maior, que foi pensado para cravo, mas era uma época em que o cravo já estava dando lugar a um instrumento chamado fortepiano, que vai ser o antecessor do piano. Então, na realidade, esse concerto soa muito bem no piano e, como já disse antes, Haydn não é exatamente lembrado por seus concertos. Eu, na minha opinião, acho que Haydn tem dois concertos geniais. O concerto em Dó maior para violoncelo e orquestra e esse concerto aqui em Ré maior, que realmente é uma obra muito feliz. Eu tenho certeza que esse concerto vai colaborar bastante para que as pessoas tenham uma imagem desse Haydn bem-humorado e desse Haydn que soube até fazer uma reclamação através da sua obra. Mas todas essas obras, sejam as obras alegres ou sejam as obras de reclamação, são obras belíssimas. A Orquestra da Camerata Antiqua, sob minha regência, apresenta nos dias 16 e 17 obras de Joseph Haydn, duas sinfonias, que são sinfonias do período intermediário de Haydn, extremamente originais, e o destaque do concerto é o concerto em Ré maior para piano e orquestra, que vai contar com a participação de um jovem pianista brilhante que é o Stefan Jacek. Realmente é uma oportunidade bastante interessante, não só de se conhecer essas obras tão lindas, como também conhecer a arte deste jovem pianista. No dia 16, o horário do concerto é 20 horas e no dia 17 é 18h30. Conto com a presença de vocês.